O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Álvaro de Campos, Alberto Caieiro, Ricardo Reis, Vicente Guedes, Bernardo Soares, Antônio Mora, David Mulrich, Alexander Search e seu irmão gêmeo Charles James, entre outros, todos a mesma pessoa, o mesmo Fernando Pessoa. O rio da minha aldeia. Há 100 anos atrás, no dia 13 de junho, na cidade de Lisboa, nascia sob o signo de Gêmeos Fernando Pessoa, que se tornaria um dos maiores poetas da língua portuguesa e se desdobraria através da escritura em várias personalidades diferentes, em vários heterônimos. Cada heterônimo, cada desdobramento de Pessoa, tinha estilos, visões de mundos, biografias diferentes. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quinta e por fonte, caminhais aliado. Para comemorar o centenário do poeta e para trocar dados e ideias sobre o seu trabalho, pesquisadores e críticos literários de 16 países reuniram-se na Universidade de São Paulo no 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos. Durante o congresso, vários aspectos da obra de Pessoa foram discutidos, mas os maiores destaques ficaram por conta das pesquisas relativas ao espólio pessoano, uma enorme quantidade de manuscritos ainda inéditos e, é claro, da questão da heteronímia. A relação entre Pessoa e seus heterônimos, entre a obra do Criador e a obra das criaturas, entre o eu e os outros, foram discutidos por vários estudiosos. O Tome Ciência traz para iniciar o programa dedicado a Fernando Pessoa o professor Arnaldo Saraiva da Universidade do Porto e o escritor José Saramago. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, com penhascos pretos atrás e de fronte, caminhar secreto. Na palestra apresentada aqui no 4º Congresso Internacional sobre Estudos Pessoanos, o professor Arnaldo Saraiva da Universidade do Porto tentou traçar um fio condutor entre os diversos heterônimos de Fernando Pessoa. E a gente vai conversar com ele a respeito dessa questão. Professor Arnaldo Saraiva, que aspectos estão envolvidos na questão da heteronímia na obra de Fernando Pessoa? Bom, a primeira coisa que eu devo dizer é o seguinte: o problema da heteronímia é um problema que preocupou desde a primeira hora a crítica de Pessoa. Mas seria possível, talvez, ler Pessoa sem passar por isso. Ler Pessoa como se não tivesse havido heteronímia. Ler poemas, como se lê poemas de Drummond ou de Manuel Bandeira, etc., que certamente são diversos de livro para livro, mas que não constituíram heterónimos. Pessoa sublinhou muito a importância da heteronímia na medida em que ele quis, inventando até biografias para os heterónimos, quis significar que era gente que não tinha nada a ver com ele, que era gente totalmente distinta dele. Mas gente, nós sabemos que só pode ser, neste caso, de papel e letras, não propriamente gente de carne e osso. Mas é significativo que ele tenha inventado heterónimos com fisionomia, que ele se tenha preocupado com estabelecer o nascimento, que ele se tenha preocupado com dizer o nome deles, que ele se tenha preocupado com dar-lhes um lugar de nascimento, dar-lhes uma constituição física e caracterizá-los também estilisticamente, ou isto é, a sua obra, de modos diferentes. De modos diferentes, e aí começa o problema, mas às vezes não tão diferentes como isso, de modo que nós podemos dizer também que Fernando Pessoa, ele mesmo, é um heterónimo. E, portanto, ele não é mais real como autor do que os outros que não eram reais. E ele era isto mesmo que pensava. Ora bem, o que eu tenho que dizer, hoje, para mim é claro que a heteronímia não é uma invenção propriamente de Pessoa. Bom, apontávamos já precedentes, Pirandello, Nerval, Rimbaud, que disse « je est un autre », mas para mim eu creio que a heteronímia é um problema de toda e qualquer pessoa, todo e qualquer homem.
E até num livro, num dos mais recentes livros sobre Pessoa, o autor diz que a heteronímia é o próprio da escritura. Quer dizer, escrever, quem quer que seja que escreva, está a cumprir um ato de heteronímia. E eu acrescento, quem quer que seja que leia. Eu leio um romance onde me identifico com um personagem, ou onde me coloco num certo espaço que não é o meu, e eu estou-me a transferir para outrem. A minha contribuição para o esclarecimento do problema é mostrar justamente que, sendo diferentes de pessoa os heterónimos, eles não são inteiramente diferentes. São talvez diferentes como gêmeos, como sósias. Um sósia é aquele que tem diferenças e semelhanças, mas semelhanças muito estreitas e diferenças que podem não ser grandes, mas que acentuam. São muito acentuadas por causa das semelhanças. E, portanto, eu tentei mostrar que há uma espécie de justificação autobiográfica nos heterónimos e que há uma relação muito estreita com a pessoa ele mesmo. E, portanto, mostrei, por exemplo, que no discurso sobre os heterónimos do próprio Pessoa, que foi quem ainda escreveu melhor sobre os heterónimos, há algumas contradições e incoerências. Quando ele assim, apareceu em mim Alberto Caeiro e tratei logo de descobrir, etc. Ora, se apareceu, como é que eu tratei de... Quer dizer, há uma contradição entre o aparecimento ou a iluminação e ao mesmo tempo o trabalho lógico. Mas a questão da heteronímia, portanto, é resolvida assim. Há nela duas componentes, uma voluntária e outra involuntária. Uma consciente e outra inconsciente. E uma heterobiográfica e outra biográfica. Quer dizer, os heterónimos, às vezes até nos nomes, se parecem com Pessoa. Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Bernardo Soares, e o nome Soares, que é um semi-heterónimo, aliás, o nome Soares, invertendo as sílabas, fica Ressoa. Quer dizer, em relação ao nome Pessoa, só muda o fonema. Portanto, sem dúvida que há as duas componentes, consciente e inconsciente, voluntário e involuntário, pessoana, não pessoana. Quer dizer, e é isto que faz simultaneamente um certo jogo de aproximações e diferenciações entre os heterónimos e entre pessoa. Quer dizer, de modo a que nós, afinal, perante o caso dos heterónimos, nos damos conta que eles funcionam como simulacros, como duplos, como ilusões de realidade. E por vezes nós sabemos que a ilusão da realidade é tanto mais real do que o real. E portanto o problema da duplicidade apenas nos instala num mundo de ficção, mas como nós sabemos também, por vezes a ficção é mais real que o real, ou pelo menos nos ajuda a perceber o real de uma forma muito mais viva que a do contacto direto com o real. Muito obrigado. A gente conversou com o professor Arnaldo Saraiva, da Universidade do Porto. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento, difuso, profuso, completo e longínquo. No 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos, o Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo recebe o escritor português José Saramago, dialogando com estudantes e público sobre um dos livros da sua obra, especificamente O Ano da Morte de Ricardo Reis, que vai ser lançado aqui no Brasil. Senhor José Saramago, cruzando possibilidades no universo de Fernando Pessoa, talvez nos universos de Fernando Pessoa, quando o próprio título da obra, O Ano da Morte de Ricardo Reis, está cruzando com outros universos, o de Fernando Pessoa e o de Ricardo Reis. Aonde que a gente pode entrar? Aonde a gente pode adentrar? Em que universo nós podemos nos deslocar quando nós vamos para o Ano da Morte de Ricardo Reis? Eu penso que podem e devem talvez deslocar-se para o único universo possível, que é o próprio universo, o nosso próprio universo, cada um de vós para o seu próprio universo. Porque no fundo eu penso que o Fernando Pessoa não falou de outra coisa, quer dizer, o Fernando Pessoa falou do universo do homem. E não vale a pena pensarmos que, para além das diferenças de talento ou de genialidade que nos separam do Fernando Pessoa, não devemos pensar que o Fernando Pessoa é diferente como homem de qualquer de nós. Aquilo que me parece é que o Fernando Pessoa veio dizer qualquer coisa, talvez de modo definitivo, que nós não somos uno,
que nós somos uma pluralidade de seres e que provavelmente toda a nossa tentativa, sempre frustrada, penso eu, ao longo da vida, é constituir esta multiplicidade numa unidade. Então, a leitura, não tanto já do Ano da Morte de Ricardo Reis, que é apenas um livro, um romance sobre, sobre uma vida possível de um dos heterónimos, do Fernando Pessoa, mas a entrada, não nesse romance, mas na obra do Fernando Pessoa, é, penso eu, a entrada que podemos fazer em nós próprios. E por aí é que a leitura do Fernando Pessoa é, de facto, definitivamente enriquecedora, porque aí aprendemos a relatividade assustadora, às vezes, daquilo que somos, mas também, enfim, a exaltação que resulta de um conhecimento melhor de si próprio. O Ano da Morte de Ricardo Reis seria apenas uma releitura ou seria uma preparação, digamos, seria talvez a passagem para a gente poder entrar nesse outro estado, nesse estado talvez de espelhos, buraco negro até, se for? Bom, eu penso que pode ser por um lado uma releitura, pode ser por um lado, enfim, entendido como um exercício, digamos, de uma relativa alta acrobacia, enfim, agarrar numa figura quase evanescente como é a do Ricardo Reis, com 3 ou 4 ou meia dúzia de dados biográficos que o Fernando Pessoa lhe atribuiu. E é também, penso eu, também, uma vez que todo o livro, todo o romance, concretamente neste caso, e não apenas este sobre o Ricardo Reis, é de facto é realmente digamos, uma aventura, não é? É realmente uma aventura para o conhecimento do outro, que neste caso, enfim, é por um lado o Ricardo Reis, por outro lado, esse outro Ricardo Reis inventado como figura de ficção e finalmente, e com mais importância ainda, enfim, esse Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis e ao mesmo tempo não o é, mas insisto nisto, a lição, ou eu penso que o Fernando Pessoa é talvez a pessoa que menos quis dar lições, mas a verdade é que deste não querer dar lições resulta uma lição essencial, que é o conhecimento de que não somos um, e o conhecimento talvez mais importante ainda é o de que aquele que em nós faz, como aliás disse na minha comunicação, é o outro. Nós somos o que somos, mas ao fazer alguma coisa, esse que está fazendo é o outro e não nós. E a relação entre o que somos e o que fazemos é talvez das relações mais fascinantes, é um objeto de estudo mais fascinante que se pode imaginar. Penso eu, do meu ponto de vista, claro. Dizia o Otávio Paz que o outro atrapalha, mas é o único motor das coisas, não? Sem o outro não existimos. Muito obrigado. Este foi o escritor português José Saramago no 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos. Vale a montanha da montanha monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, vai nos desertos sem ter horizontes, caminhas liberto. A pluralidade, a diversidade da obra de Pessoa tem despertado o interesse de vários pesquisadores. A religiosidade, por exemplo, e as diversas formas pela qual ela se manifesta nos vários heterônimos pessoanos é o tema da pesquisa da professora Maria de Lourdes Belchior. A gente vai conversar com a professora Maria de Lourdes Belchior, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Professora Maria de Lourdes Belchior, o tema da sua exposição foi a problemática religiosa na poesia de Fernando Pessoa. Eu gostaria que a senhora comentasse com a gente, resumidamente, como se apresenta essa problemática religiosa na obra do escritor. Bom, a problemática religiosa é uma problemática obsessiva na obra do poeta e é assumida, e isso tem muito interesse, de maneiras diversas conforme os heterónimos. Portanto, há a demanda de um Deus, se quiser, neopagão, em Ricardo Reis e em Alberto Queiro. Há a demanda nostálgica de um Deus que não é o do catolicismo, mas que tem remanescentes cristãos em Fernando Pessoa e talvez em Álvaro de Campos. E, insisto, essa preocupação foi de facto obsidiante. O que acontece é que, e é quase de estranhar, que ela está, essa zona da poesia de Fernando Pessoa, por estudar. E a bibliografia é escassíssima e foi essa uma das razões do meu interesse. Porque, estando por estudar, eu tinha um campo aberto e realmente eu penso que é um trabalho para uma equipa e não para uma pessoa só. Cotejar as prosas de Fernando Pessoa com os seus poemas, ver se a demanda de Deus é sempre igual em Fernando Pessoa,
e depois é diferente, já é outra em Alberto Queiro. Eu há pouco fiz menção de um poema que foi classificado por um crítico português, que é Manuel Antunes, de Blasfemo, que é um poema realmente em que o poeta faz retirar Deus da pacificidade da Trindade e o menino Jesus deixa a terra para ser só criança, a eterna criança. Há uma espécie de desvinização de Deus que se humaniza para ser o mestre de Alberto Queiro, por exemplo. Quer dizer, realmente, eu penso que há uma quantidade de pistas a desbravar para encontrar poeticamente como se exprimiu esta demanda de Deus na obra de Fernando Pessoa. Muito obrigado. Nós conversamos com a professora Maria de Lourdes Belchior, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. Noras lindas, louras, lindas, florindas e belindas, brandas brincam no tempo das berlindas. As vindas vendo das varandas, as vindas vendo das varandas, de onde ouvem vir a rir as lindas, fitam o fio as frias bandas. Saudade dada, saudade dada, saudade dada, saudade dada. Fernando Pessoa é hoje um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura mundial. Mas apesar desse reconhecimento, a maior parte de sua obra continua inédita. Atualmente, pesquisadores de Portugal e do Brasil trabalham na recuperação de manuscritos pertencentes ao espólio pessoano, e recentemente foi criada uma comissão que deve preparar uma edição crítica da obra de Pessoa. A edição crítica da poesia de Álvaro de Campos, um dos heterônimos, ficou a cargo da professora Cleonice Berardinelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos da Seção Brasileira, uma das expositoras foi a professora Cleonice Berardinelli, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a professora Cleonice está trabalhando com alguns manuscritos de Fernando Pessoa, alguns inclusive inéditos, para a edição crítica de Álvaro de Campos. Professora Cleonice, o que pode mudar, o que pode acrescentar ao que a gente já conhece de Fernando Pessoa, o trabalho com esses manuscritos inéditos? Vai, acho que mudar muita coisa o trabalho que está começando a ser feito dentro do espólio pessoano para estabelecer pela primeira vez uma edição crítica de todos os seus textos. A mim foi confiada a preparação da edição crítica da poesia de Álvaro de Campos, só da poesia. E surpreendi-me ao começar a minha pesquisa com a quantidade de textos que fui encontrando, textos inéditos, quase todos manuscritos. A dificuldade de lê-los às vezes é muito grande, o risco de interpretá-los mal é maior ainda e, portanto, é um trabalho que tem que ser feito com calma, com muito cuidado, para que se possa dar uma edição digna de fé. E, na realidade, como eu dizia, a minha surpresa foi grande porque encontrei 1000 e tantos versos que acho que são incontestavelmente atribuíveis a Álvaro de Campos. Numa grande parte, são atribuídos pelo próprio Fernando Pessoa. Estão encimados sempre pelas iniciais A de C, ou então Álvaro de Campos, escrito por extenso, Alv de Campos, e alguns, menos da metade, não têm indicação nenhuma. Mas para quem conhece bem a obra de Fernando Pessoa e de seus heterônimos, parece indubitável que esses poemas também lhe podem ser atribuídos. Essa preparação dessa edição crítica de Álvaro de Campos já tem alguma previsão para a sua publicação ou não ainda? O professor Ivo de Castro, que foi incumbido pela Secretaria de Cultura de Portugal de coordenar um grupo de pessoas que preparassem o espólio, tem a previsão de que este ano ainda possa sair uma ou talvez 2 obras pessoanas. E eu quero muito que saia, que uma delas seja a minha edição de Álvaro de Campos. Gostaria muito de que esta fosse a minha homenagem ao poeta, uma homenagem séria, trabalhosa, que ele bem merece. Mas a previsão para a integralização deste trabalho, segundo o professor Ivo de Castro, é de no mínimo 9 anos. Muito obrigado. Nós conversamos com a professora Cleonice Berardinelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou só como ninguém ainda esteve, oco dentro de mim, sem depois nem antes.
Parece que passam sem ver-me os instantes, mas passam sem que o passo seja leve. Não ser nada, ser uma figura de romance, sem vida, sem morte material. Uma ideia, qualquer coisa que nada tornasse útil ou feia. Uma sombra num chão irreal, um sonho num transe. Fernando Pessoa deixou uma quantidade enorme de manuscritos, mais de 27 mil papéis dispersos que foi preciso inventariar, reagrupar, transcrever esses manuscritos quase ilegíveis. Esse trabalho tem sido feito por um grupo de 21 pessoas, entre elas a professora Maria Tereza Rita Lopes, da Universidade Nova de Lisboa. A professora Maria Tereza Rita Lopes, da Universidade Nova de Lisboa, na sua comunicação intitulada Pessoa por Conhecer, Viagem através dos Inéditos, dá mais informação sobre esses inéditos. Professora Tereza Rita Lopes, este Pessoa que a gente está por conhecer, como é que ele pode ficar tanto tempo escondido? Por que ele só surge agora? Onde é que eles estavam tão bem guardados assim? Bom, sabe que até há uns anos, até pouco mais de 10 anos, todos os originais ficaram em casa da irmã. Depois, numa altura em que correram o risco até de permanecer em Portugal, foram adquiridos, enfim, pelo Estado e foram para a Biblioteca Nacional, onde têm estado a ser tratados, inventariados, enfim, tratados, de qualquer maneira, preservados. Eu penso que se não foram realmente descobertos há mais tempo, é porque, por ausência de uma grande equipa, só para fazer uma espécie de inventário a sério dos 27 mil papéis que constituíam o espólio, eu estou a trabalhar com 21 pessoas, não é? Alunos e colegas, não é? Que fizeram isso, ainda por cima, não como funcionários públicos, mas por devoção, não por obrigação, mas por devoção. Não é? E só assim, distribuindo, portanto, todos aqueles tais 27 mil papéis por vários grupos, por várias equipas, se consegue inventariá-los, porque inventariá-los é ver o que cada um desses papelinhos contém, e muitos deles contêm várias coisas, porque o professor era capaz de escrever um poema do Álvaro de Campos, o rolo da roupa suja, uma carta para um amigo, e tudo no mesmo papel. Portanto, sem se conseguir esse inventário exaustivo, não se conseguem reunir os diferentes puzzles que constituem o espólio. Portanto, tudo o que nós conhecemos são, de facto, peças soltas. Agora, professora Tereza Rita, esse trabalho de arqueologia, praticamente, sobre o espólio pessoano, como é que ele está sendo feito? Quer dizer, como é que é a técnica de resgate desse material de muitos papéis? O que eu posso lhe falar do que eu tenho feito, o que eu tenho feito até agora, e que é essencialmente isso, como lhe digo, primeiro, ter uma perspectiva, percorrer tudo. A minha grande preocupação é que ando há 20 anos metida nessa selva, perdida nessa selva, mas sozinha. Agora tenho acompanhantes, o que me facilita muito no meu trabalho, porque separei em grupos esses tais 27 mil, cada grupo faz-me fichas, quer dizer, dá-me conta, faz-me um inventário de tudo o que tem a seu cargo, e eu depois, quando for eu própria viajar através deles, já estou mais orientada, já tenho um roteiro, não é? E isso já me permite, portanto, constituir com esses inéditos um corpo inteiro. Porque não interessa estar a publicar um almanaque de inéditos, porque isso é sempre possível. Inéditos, a gente chega lá, tira uma folhinha, pumba, publica inédito, é muito engraçado. Não é isso que interessa. É precisamente, como eu dizia há bocado, tentar sobrevoar a dita floresta amazónica e ver que forma tem. Não adianta andarmos perdidos no meio da floresta a pôr o nome numa ou noutra, a gravar o nome numa ou noutra árvore. Professora Tereza Rita Lopes, esse Pessoa por Conhecer, ele vai nos colocar diante de um novo Pessoa, de um outro Pessoa, ou de mais um Pessoa. Quais são as mudanças significativas que a gente vai ter?
porque parece que para a gente o Fernando Pessoa ele é um cristal, como se fosse um diamante que tivesse várias facetas, que fosse aos poucos sendo lapidado e achado novos lados. Bom, mas era aquilo que eu lhe dizia há pouco, até citando aquele verso da mensagem, não é? E viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo, sobrevoar Pessoa, ter essa imagem global de Pessoa, permite-nos conhecê-lo, pois nessa totalidade de criatura viva, mas ao mesmo tempo plural que ele era, não é? Porque falou aí em poliedro. De facto, ele é um ser, podemos dizer, poliédrico, não é? E então eu poderia dizer-lhe que há faces desse poliedro que estão por conhecer. Pronto, então a gente vai conhecer as faces ocultas do poliedro. Só que é preciso também não esquecer que essas faces não são estáticas. Cada uma dessas faces do poliedro acaba por ter vida própria, porque se transforma na personagem de um romance, drama, como eu há bocadinho falava, não é? E entra em relação com todas as outras personagens. Portanto, criando o tal drama ingente de que Pessoa falava. E entra em relação com ele próprio, Pessoa, a sua personagem. Porque, como viu, ele subia para o tabelado da ficção e situava-se no mesmo plano das suas criaturas. Muito obrigado. Esta foi a professora Maria Tereza Rita Lopes, da Universidade Nova de Lisboa, no 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quinta e por fonte, caminhas aliás.